Eu, sabendo da riqueza desse texto, teve muitos trechinhos que me marcaram, deixaram várias reflexões. Um deles eu começo na página 370. A neurose apareceu como desfecho de uma luta entre o interesse de autoconservação e as exigências da libido. Luta na qual o eu havia vencido, mas ao preço de graves sofrimentos e renúncias. Ao ler esse trechinho, eu acho que esse trechinho retrata muito uma das essências desse texto, que é o mal-estar na cultura. Né? Eu acho que esse indivíduo que acaba lutando pela autoconservação, pela sobrevivência, pelos seus interesses, pelos seus desejos, ele só consegue, muitas vezes, a preço de graves renúncias e sofrimentos. Então, é interessante o quanto essa sociedade que nos inibe, que nos castra, que tem tantas exigências, que de alguma forma tem esse viés da autoridade, que é uma autoridade cultural, né? Uma autoridade do hábito, do símbolo, dos valores que são permeados entre as massas. De alguma forma, essa sociedade, ela nos traz algumas imposições, algumas proibições e algumas exigências. Gente, viver em sociedade, por incrível que pareça, nós somos seres sociais, fato. Somos seres sociais. Mas viver em sociedade é, naturalmente, viver doente. Não quero ser taxativo com esse pensamento, mas eu quero deixar isso como uma provocação para vocês. Por que eu estou dizendo isso? Alexander trouxe agora o exemplo do amigo de infância no jogo, que você, né, por conta do álcool, suspendeu um pouquinho as censuras ali, acabou passando um pouco do limite, enfim, uma situação como essa, o cara acabou preso. Ao mesmo tempo, a gente vai trazendo essas questões do que é viver em sociedade, o quanto a gente às vezes busca de um lado, busca do outro, e no final a gente acaba sempre se deparando com pessoas. Qual é a maior dificuldade ao se deparar com as pessoas? Porque nem todas as pessoas nós vamos ter uma identificação que faça sentido para nós. Nem todas as pessoas vão representar um espaço onde nós efetivamente nos sentimos acolhidos, seguros, respeitados. Muito pelo contrário. Em diversos ambientes, em diversos contextos, nós vamos nos sentir ameaçados, proibidos, julgados, questionados, né? Ou seja, viver em sociedade é, de alguma forma, estar nesse lugar do adoecimento neurótico. Porque a gente está o tempo todo preocupado com o outro. Nós estamos o tempo todo atentos para saber se, de alguma forma, as minhas liberdades individuais não ferem as liberdades do outro. Se os meus desejos não escandalizam o outro. Se as minhas escolhas objetais, sexuais ou amorosas, não escandalizam o outro. Esse supereu, que é essa instância psíquica em que nós falamos das vozes parentais, nós falamos dos valores morais, nós falamos, né, enfim, da ética, mas de alguma forma essa instância psíquica denominada supereu também fala desse hábito, desse comportamento socialmente aceito, daquilo que é socialmente difundido como o caminho, a verdade e a vida para muitos. Desculpem falar assim. Porque é isso que nós vivemos em sociedade. Uma sociedade impositiva, uma sociedade autoritária, uma sociedade extremamente exigente, e não tem como. A gente está o tempo todo lutando internamente para dar voz aos nossos desejos e para trazer um pouco de equilíbrio para não cair num adoecimento neurótico. Por quê?
Qual que é a tendência natural? A gente começa a achar que o tempo todo as pessoas estão tentando fazer algo contra nós. Então a gente naturalmente se torna paranoicos, né? Existe já esse delírio de perseguição. Porque numa sociedade em que há tantas desigualdades, tantos desequilíbrios, tantas perseguições por política, por religião, por ideologia, por sexo, por escolhas objetais, por qualquer questão, pelo conhecimento, papapá, no final a gente já fala assim, como não imaginar ou como não estar nesse lugar de algum momento se perceber como um paranoico. Falando no contexto do adoecimento neurótico, o quanto pensar no outro faz com que a gente ocupe com bastante frequência o lugar do neurótico obsessivo, em que os nossos pensamentos ficam ruminantes, repetidos, preocupados, né? Com essa angústia. Às vezes a gente não está sequer entendendo o que, é que nós estamos sentindo, mas a gente está o tempo todo angustiado. Se eu vou na farmácia, eu estou angustiado. Se eu vou no supermercado, eu estou angustiado. Se eu tenho contato com outro, eu estou angustiado. E a gente não entende o porquê dessa angústia. Porque, de alguma forma, essa violência, isso que é muito primitivo no ser humano, essa agressividade que nos é própria da natureza humana, isso que nos é tão instintual, é muito forte ainda, é muito instaurado. Nós ainda estamos muito distantes de sermos comparados com sujeitos ou com seres civilizados. Nós somos sujeitos em civilização, em processo civilizacional, mas não necessariamente nós somos seres civilizados. E a religião não dá conta disso, né? Não, e ela não tem como dar conta, porque o que ela propõe para o indivíduo é um processo de delírio, de alguma forma. Ela transporta para uma esfera fora da realidade uma solução que não dialoga com a realidade. Então, quando eu estava lendo esse trechinho, eu falei assim, gente, como esse parágrafo tem um tom que dá essa síntese do mal-estar na cultura, porque a nossa vida é uma vida cheia de renúncias, é uma vida cheia de angústias. Né? Vamos traduzir a palavra sofrimento por angústia? A gente vive angustiado por diversos motivos. Né? Vocês perceberam que olha, poucos exemplos que nós trouxemos até agora juntos. O que é o mal-estar na cultura, se não a realidade da vida? O que é a cultura, se não muito disso que é produzido por cada um de nós, por todos nós? Sim. Essa cultura não existe como algo só externo, coercitivo, mas ela é algo muito mais dinâmico, muito mais vivo. Ela tem muito a ver com as nossas questões internas, ela tem muito a ver com as proibições que nós lançamos para o mundo. Ela tem muito a ver com o desejo de controle do outro, já que eu não posso me controlar, então eu jogo para fora para tentar controlar o outro de alguma forma. Sinceramente, por que eu estou trazendo isso para vocês hoje dessa forma? Eu acho que todos nós temos que trabalhar o princípio do prazer e o princípio da realidade. O princípio do prazer, das idealizações, do desejo de uma sociedade civilizada, maravilhosa, né, iluminada, vamos falar assim, está no campo dos sonhos. A nossa vida não é nada disso. E a gente sofre muito pela nossa impossibilidade de enxergar isso. Quando Freud escreve um texto como Mal-Estar na Cultura, ele está falando muito mais do que de uma cultura. Ele está falando do que é viver inserido nessa cultura. Nós nos tornamos seres quase que parte desse produto, né, desse sistema de produção, e a gente não se dá conta disso, somos seres alienados, né? Somos seres alienados, embora a gente se crê muito livre, muito emancipados. E uma coisa que eu tenho trabalhado muito em termos psicanalíticos, assim, sempre que eu olho para a psicanálise, eu tenho procurado ter esse olhar de cuidado para não transformar a psicanálise num dogma. A gente não tem que transformar a psicanálise em um dogma. Nós não temos que ser, tenho falado muito isso com vocês, não temos que ser senhores da verdade. Não temos que saber tudo. Não temos que fazer tudo. Na página 378, no último parágrafo, lá no final, ele vai dizer assim, e claro, tem um outro contexto da perda de amor, mas ele vai dizer mais para o final, o mal é, portanto, inicialmente aquilo através do qual somos ameaçados com a perda do amor.
O amor tem tudo a ver com aquilo que nos traz algum tipo de gratificação, de alegria, de prazer, né? Vamos entender o que é o amor em Freud, porque Freud não fala de amor como ele fala a Não, gente não é fala namoramento, não né? é Não isso é. não, né? Mesma coisa falar de sexualidade ou sexo em Freud. Por medo dessa perda, temos necessariamente de evitá-lo. Aí ele vai concluir, é por isso também faz pouca diferença se já fizemos o mal ou se apenas queremos fazê-lo. Em ambos os casos, o perigo só surge quando a autoridade descobre. Em ambos os casos, esta estaria a se conduzir da mesma maneira. A gente está tentando o tempo todo evitar o mal. E eu sempre me pergunto que mal é esse? Porque, de alguma forma, nós estamos o tempo todo internalizando valores que não são nossos.